Bom dia a todos. Hoje, como o Beto explicou um pouco, nosso culto vai ser um pouco diferente. Não vou dizer especial, porque todo culto é especial, mas com uma diferença um pouco no nosso formato. E hoje o que eu queria compartilhar com vocês é algo que mensalmente a gente vive como igreja, mas muitas vezes a gente não para conversar um pouco mais a fundo sobre o que representa. Por isso, hoje eu queria conversar com vocês sobre a ceia do Senhor. Eu queria te convidar a lembrar junto comigo na sua vida os dias de aniversário que você já passou. Talvez você já passou por muitos e muitos aniversários, em cidades diferentes, em momentos diferentes, situações completamente diferentes. Mas todo ano vai acontecer de novo. Mesmo você querendo ou não, cada ano a gente faz aniversário e faz parte. E é engraçado que existe coisas naturais que acontecem no aniversário. Tem pessoas que dão presente, outros dizem parabéns. E no fim a gente não fez muita coisa para poder fazer um ano a mais de vida. A gente só viveu. Mas a gente recebe um parabéns, mais um ano de vida e tudo mais. Eu lembro de um aniversário meu muito divertido, que eu estava estudando lá no seminário. Seminarista geralmente não são as pessoas mais sábias do mundo, assim. Geralmente eles são um pouco impulsivos. E era engraçado porque naquele dia eu combinei com uns amigos meus, colegas meus, era o dia do meu aniversário, 4 de setembro, lembrem também. Mas eu combinei com eles, da gente ia na academia e tudo mais. Eu estava na esquina esperando eles, de repente para um carro preto na minha frente. Vêm os meus dois amigos rapidinho, colocam um saco preto na minha cabeça, me jogam no porta-mala e falam: troca de roupa que hoje a gente vai jantar num lugar especial. E aí foi o aniversário mais divertido que eu tive, porque foi um aniversário um pouco no porta-mala, depois dentro do carro também vendado, não sabia onde eles iam me levar e tudo mais. Deram volta por um monte de cidade então para a gente poder jantar junto. E aí lá tinha um monte de gente também, foi especial. A verdade é que o aniversário em si, ele não não é um reviver do meu nascimento ou do seu nascimento. Ele é apenas uma lembrança de algo que aconteceu. E com carinho a gente lembra. Na palavra de Deus, a gente percebe coisas, a gente percebe ordenanças que Deus colocou, que são, na verdade, lembranças da importância das coisas que já aconteceram, da importância de verdades essenciais que o Senhor nos lembrou, que o Senhor nos chama a lembrar. Por isso, para a gente começar esse culto, eu queria falar sobre duas coisas rapidamente: sacramento e ordenança. Em algumas igrejas, como a igreja católica, existe esse termo dito sacramento. E existe uma grande diferença entre o sacramento e a ordenança. O que a gente vai conversar hoje define muito sobre isso. O sacramento, ele é um meio de alcançar a graça de Deus. Ou seja, todos os sacramentos instituídos, por exemplo, na igreja católica, eles são os meios pelo qual a pessoa pode ser salva. Sem eles, não existe salvação. Quando a gente percebe, ao olhar para a Bíblia, e o que a gente crê como igreja, é que Deus colocou ordenanças. Jesus instituiu ordenanças, coisas das quais a gente poderia fazer da nossa vida, que é lembrar o cuidado dele sobre nós. Ordenanças são atos de obediência, não salvíficos, ou seja, eles não salvam. É um símbolo, uma relembrança da mensagem do Evangelho, ordenados da palavra de Deus, por Cristo e depois pelos apóstolos. Nós cremos como igreja que existem apenas duas ordenanças: a ceia e o batismo. Semana passada a gente pôde presenciar a alegria do batismo e hoje a alegria da ceia. Uma relembrança do que Jesus fez por nós e o que Ele nos ensinou a guardar e a relembrar a cada vez mais sobre o que essa verdade representa. Por isso, eu queria te convidar junto comigo a você abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Eu posso dizer que esse é um dos textos mais conhecidos sobre a ceia. Na verdade, vários estudiosos acreditam que esse foi o primeiro texto escrito sobre a ceia.
descrito de uma forma tão completa, em que Paulo, depois de ouvir tantos ensinamentos sobre o que os apóstolos viveram com o próprio Jesus, ele escreve então para a igreja de Corinto. Por isso, o primeiro aspecto que eu queria conversar com vocês com relação à ceia é unidade. Olha comigo então, a partir do versículo 17 até o versículo 19, o que Paulo está falando ali. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O que acontece um pouco antes no texto é que Paulo estava elogiando o pessoal de Corinto quanto eles lembravam e cuidavam das tradições que por ele mesmo e pelos apóstolos, por Jesus, tinham sido ensinadas. Eles guardavam e eles faziam tudo isso. Mas o problema é que eles começaram a fazer essas coisas por tradicionalismo, ou seja, eu nem sei qual o motivo, mas eu vou fazer porque pediram para eu fazer. Paulo começa elogiando, mas quando chega nesse momento, ele percebe aquela igreja fazendo mais mal do que bem, mesmo no momento que deveria ser a ceia de comunhão, um momento especial. E um povo misturado, miscigenado, que tinham de gregos, de romanos, vários desses convertidos, tinham os judeus juntos também, gentios, judeus, todos juntos. Existiam culturas no meio também, que eles estavam aprendendo a lidar. E existia a palavra de Deus para definir o padrão de Deus. Mas no meio disso, certamente tinham muitas heresias, ou seja, inverdades da palavra de Deus sendo faladas. E por isso que Paulo diz, é importante que em determinados momentos as pessoas da igreja bíblica se posicionem e digam, isso não é bíblico, isso não é verdade. O nosso projeto como igreja é que cada vez mais a gente caminhe para ser bíblicos, ou seja, o que a gente vive aqui é o que a palavra de Deus nos manda viver. E naquela igreja também acontecia isso, tinham pessoas procurando ser bíblicas, mas tinham várias outras que estavam distantes e estavam falando outras coisas. Mas a verdade é que a ceia do Senhor deveria ser um período de comunhão. Abre comigo, se você tem a sua Bíblia, em Lucas capítulo 22, versículo 17. E essa é a descrição de Mateus sobre a ceia que Jesus e os seus apóstolos e os seus discípulos estavam tomando pela primeira vez, naquele momento. Lucas 22, 17, diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. É especial quanto a forma que Jesus fez a ceia, era numa reunião informal, ou seja, numa refeição, onde as pessoas estavam comendo, e ele para no meio e começa a falar sobre os elementos e diz, partilhem entre vocês, ou seja, lembrem um ao outro, que vocês possam se lembrar, através do que vocês estão ouvindo, sobre o que está acontecendo aqui, que lembrança que a gente vai ter logo mais. Queridos, nós passamos por um período hoje de profunda divisão. Eu não sei se você tem Facebook. Se você tem, você percebe quanto na timeline o tempo inteiro são divergências de opiniões políticas. E essa semana foi a semana que mais teve isso. A gente vive isso dentro da igreja também. Nós vivemos aqui. E como é um desafio para a gente aprender a amar as pessoas no meio de algumas opiniões diferentes, como é difícil a gente viver uma comunhão no meio de tudo isso. E o que eu quero dizer é que, como Paulo estava vivendo ali com os coríntios, a ceia é um momento de comunhão. É um momento onde eu olho para o meu lado, olho para o outro e eu percebo um irmão em Cristo, alguém que caminha com Jesus também, e eu me alegro de estar com ele. E não vão existir outras barreiras que vão me impedir disso, mas a gente vai poder juntos, daqui a pouco, participar da ceia e lembrar do que Jesus fez por nós. E essa é a coisa mais especial que a gente pode ter. Continuando o texto então, olha comigo a partir do versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 11. Diz assim,
Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Naquela época, na igreja de Corinto, a refeição, ou seja, a ceia, não era simplesmente simbólica, mas era uma refeição verdadeira. Como o nosso piquenique daqui a pouco tempo, cada um levava a sua refeição, levava o seu alimento. Agora imagina comigo, existiam pessoas de várias classes sociais. As pessoas abastadas com dinheiro e tudo mais, levavam aquela comida bonita, cheia de carne, tudo preparado, farta, com muitas coisas, muita bebida e tudo mais. As pessoas com classes sociais mais baixas levavam talvez nada e estavam ali juntos. O que acontecia é que, como todo mundo se reunia junto, aquelas pessoas que tinham trazido tudo aquilo, com fome, começavam a comer e acabavam com a comida, bebiam bastante e iam embora para casa, sem perceber que ao lado tinham pessoas passando fome, passando necessidade, na mesma igreja, no mesmo local em que ele estava. Hoje, a ceia que a gente faz é algo simbólico, não é uma refeição, a gente não está almoçando, não está jantando juntos. Mas a conotação de unidade é a mesma, de pensar nas necessidades dos outros, olhar para os lados e não só para mim mesmo. E pensando nisso, o que o povo precisava aprender era cuidar com seu próprio egoísmo. Paulo compara a ceia do Senhor e a ceia deles mesmos, ou seja, para eles, nada mais era do que um banquete formal, onde as pessoas iam, comiam e voltavam. Quem não tinha comida, que pena, vai voltar para casa também com fome. E não era um momento de comunhão espiritual como a gente quer promover. Paulo exorta então esse povo a pensarem nos outros, nas necessidades dos outros, assim como a gente pode pensar. Porque se no fim a gente não consegue cuidar de nós mesmos, olhar para o lado e ver as necessidades das pessoas que estão próximas da gente, como é que a gente vai viver isso fora? Se no ambiente mais fácil de viver isso a gente já tem lutas, como é que a gente vai poder viver isso fora? Como é que juntos a gente vai poder fazer a diferença? Eu percebo o quanto eu sou egoísta, em vários momentos. A ceia talvez só me relembra disso. Eu percebo quanto eu sou egoísta, quanto me importa mais que eu esteja num bem-estar do que os outros. Quanto muitas vezes as minhas orações, 90% são sobre coisas que eu queria e coisas que eu esperava que Deus me desse. E talvez 10% das orações são pelos outros e por coisas que os outros estão precisando, por reais necessidades de pessoas que estão ao nosso redor. Eu percebo isso e o quanto a ceia me lembra que a unidade envolve olhar para os lados, cuidar dos outros, demonstrar amor, demonstrar cuidado. Porque foi pago um preço alto demais para que a gente pudesse viver como viver como igreja. Jesus um dia pagou um preço que a gente jamais poderia pagar, para que hoje a gente pudesse estar reunido, para que hoje a gente pudesse viver igreja. Minha pergunta dentro disso é: o que nos afasta e o que nos une? Talvez o que nos afasta são opiniões diferentes em algumas áreas, e a gente precisa aprender a estar centrado na Bíblia. Talvez o que nos afasta são preferências, egoísmos, coisas que a gente pode viver no nosso coração, mas certamente o que nos une é Cristo. E Ele está louco para nos unir como igreja, para que juntos a gente possa fazer a diferença. Unidos iremos andar. Essa é a verdade. A igreja deveria ser um reflexo do amor de Cristo. E quando a gente está aqui, a gente deveria sentir esse amor uns pelos outros. Ninguém deveria sair de um culto sem sentir o amor de Cristo através da vida dos outros irmãos. Eu sei que é muito mais fácil a gente chegar e sentar no nosso banco e conversar com as pessoas que a gente já conhece.
mas como a gente demonstra o amor de Cristo quando a gente se importa com as pessoas que a gente ainda não conhece, com os visitantes que estão chegando aqui, eles podem conhecer o amor de Cristo através das nossas vidas. E que especial! E certamente isso tem um preço, tem um custo, envolve tempo, envolve investimento. Mas como é especial quando nós, como igreja, somos um reflexo do amor de Cristo para as pessoas que estão aqui e principalmente para as pessoas que estão lá fora. Um reflexo de quem Jesus é, do amor que Ele tem por nós. Segunda característica, arrependimento. E para isso, eu queria contar 2 histórias rápidas da minha infância. 2 histórias com o final igual, mas com uma perspectiva diferente. Eu gosto de contar as histórias da minha infância, porque daí ninguém vai ficar chateado se eu falar da infância delas, eu prefiro falar da minha. Eu lembro que quando eu era criança, devia ter uns 7, 8 anos, eu tinha um colega meu que ele era um pouco mais abastado que eu, ou seja, ele tinha todos os brinquedos modernos. E eu lembro que ele tinha, até hoje, eu relembro essa história, ele tinha um Power Ranger, acho que era amarelo, e ele tinha a motinho do Power Ranger amarelo. Era o brinquedo mais incrível da época. E toda vez na sala de aula ele levava para mostrar para os outros colegas como ele tinha aquele brinquedo incrível. E aquele Power Ranger, eu ficava olhando para ele, eu ficava irritado, falando, eu queria ter também, mas eu não vou dizer que eu queria, eu vou ficar quieto. E eu lembro que eu tinha uma lancheirinha azul, com um cavalinho desenhado, sempre gostei muito de cavalo e tudo mais. E aí o que eu fiz no intervalo, astuto pecador, foi pegar da mochila daquele rapazinho, o Power Ranger e a sua motinha, e colocar na minha lancheirinha. Então, fui para casa tranquilamente. Eu não era muito astuto também, muito inteligente. Obviamente, quando eu cheguei em casa, antes de eu chegar em casa, ele começou a chorar um monte no meio da sala, e a mãe chegou e ficou muito braba com ele, porque ele não era para ter levado aquele brinquedo, e perdeu o brinquedo e tudo mais. E eu saí sorridente da aula, falando, fiz justiça com minhas próprias mãos. Cheguei então em casa, como não era muito astuto, obviamente minha mãe foi abrir a lancheira para descobrir o que tinha do lanche, se tinha sobrado alguma coisa. Eu não era muito astuto porque eu sabia que aqueles que compravam meus presentes, eles sabiam os presentes que não eram meus, e os brinquedos que não eram meus. E quando ela abre, fala, Samuel, de quem que é esse brinquedo aqui? Eu lembro que na hora eu comecei a chorar e falei, perdão mãe, perdão, eu não sabia, eu errei, eu não sei o quê. Eu disse perdão. No final, eu confessei, ela tinha visto, então eu disse perdão. Que genuíno, que criança tão doce, que coisa verdadeira. Deixa eu contar a segunda história. Eu não era muito sortudo no colégio. E a verdade é que eu lembro que, como a minha irmã, ela estudava 3 anos na frente de mim, né? Ela estava 3 anos à frente, ela estava no ensino médio já, e o ensino médio tinha um período a mais de aula, e eu tinha um período a menos. E eu lembro que naquele dia, eu resolvi com os meus colegas ter uma ideia genial, vamos brincar de esconde-esconde no colégio. E eu tive uma ideia incrível de me esconder em cima do mictório, ou seja, eu ia me apoiar em cima, e aí ninguém ia perceber que eu estava ali. Acho que vocês já imaginam o que deve ter acontecido, quando eu me esgueirei em cima, caiu tudo no chão e quebrou. E eu lembro que veio um sentimento de culpa no meu coração. Eu já era um pouco mais velho, eu devia ter uns 12 anos. E aquele sentimento de culpa começou a incomodar o meu coração e eu não sabia o que fazer. E ninguém tinha me visto. Ninguém tinha me pegado. Ninguém sabia que eu tinha feito aquilo. Mas o sentimento de culpa estava no meu coração. E eu lembro que quando a minha irmã chegou, eu já comecei a chorar para ela. Eu falei, Pri, eu quebrei o vaso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E quando meus pais chegaram, eu falei, pai, mãe, eu quebrei, eu não consigo esconder isso, eu quebrei, agora a gente vai ter que pagar, não sei o quê. Eu pedi perdão. A minha pergunta para vocês é, qual a diferença dessas 2 histórias? Eu posso dizer, talvez com um resumo, a diferença de remorso e arrependimento. Remorso é talvez a ideia de ser pego, então eu pedi perdão. Arrependimento é a ideia de se entregar. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado, mas não pelo pecado em si.
A pessoa chora porque vai ter consequências ruins, não porque foi algo errado que ela fez em si. Se não houver consequências, não haverá tristeza, porque ninguém me pegou. Portanto, assim que as consequências passarem, o pecado volta. Ou seja, quando eu vivo um remorso simplesmente, e não um verdadeiro arrependimento, eu fico só preocupado com a consequência disso. Ou seja, quando passar a consequência, eu posso voltar a fazer a mesma coisa, desde que ninguém me pegue, porque eu não estou preocupado muito com o pecado, mas sim com as consequências que pode acontecer. Remorso não transforma vidas, remorso não transforma corações. Mas existe o arrependimento, e é sobre arrependimento que a palavra de Deus fala. O arrependimento, ele nos capacita a deixar as coisas para trás e mudar de direção. Ou seja, o arrependimento me permite, quando eu percebo que eu estou do lado errado, eu viro e vou para o lado certo. Pois o mais importante dele é a lembrança da quebra de relacionamento com Deus. Eu lembro que na minha segunda história, eu já tinha aceitado a Jesus na minha vida, e aquele peso no meu coração era o Espírito Santo dizendo para mim: Samuel, você sabe o que é o certo. Se vive o perdão de Deus, e como é especial a gente poder viver o perdão de Deus. E a gente pensa, as consequências que vão acontecer, elas não se comparam ao poder me reencontrar com Deus de uma forma plena. Afinal, a gente merecia coisa pior. Assim, o verdadeiro arrependimento só enxerga a própria culpa. E como é profundo quando a gente vive o arrependimento. E como é visível pessoas que vivem o arrependimento de entender: o pecador sou eu errei, eu quero me aproximar de Deus. Não importam as consequências, porque as consequências não se comparam a poder de novo estar em comunhão com o meu Deus, estar perto dEle, me aproximar dEle. E por isso, olha comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, a gente vai pular para o versículo 27 até o 29, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que Paulo estava falando para aquele povo, para os coríntios, era: vocês não estão percebendo a seriedade do que é viver essa comunhão com Deus. Nesse momento da ceia, a seriedade de poder se aproximar de Deus e ter um tempo especial com Ele. Olha comigo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios 7, 9, diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Versículo 10. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Irmãos, que a gente não viva como pessoas que estão aqui dentro na comunidade, mas em remorso, sem um coração arrependido, e entender que a melhor coisa que a gente pode ter na vida é um relacionamento próximo com Deus, é se aproximar de Jesus e viver com Ele a cada dia. E é por isso que a ceia é uma relembrança de como precisa estar o meu coração, de que as lutas que eu tenho com outras pessoas, as divergências, os problemas precisam ser resolvidas no meu coração, de que os meus pecados, as lutas que eu tenho vivido, Jesus já perdoou na cruz, Jesus já pagou o preço, mas que eu preciso pedir o perdão e reconhecer que de novo eu posso caminhar com Ele. O verdadeiro arrependimento transforma a nossa vida. E como é especial a gente poder viver isso. Olha, percebe a situação de Judas e de Pedro. Judas traiu Jesus. Pedro traiu Jesus. Judas, por algumas moedas, ele deu um beijo em Jesus e o entregou às autoridades. Pedro,
para poder se salvar de alguma dor ou alguma coisa assim. Ele nega Jesus 3 vezes e diz: eu não conheço esse homem. Judas termina a sua vida se enforcando, acabando com a própria vida, porque não aguentava aquela dor no seu coração, mas que não gerava transformação. Pedro terminou a sua vida sendo um mártir pela causa de Cristo, porque ele viveu depois disso o arrependimento verdadeiro, o perdão do seu pecado, uma reconciliação com o próprio Cristo. E o que Jesus pediu para ele é: cuida das minhas ovelhas. E é o que Pedro fez até o fim da sua vida. Verdadeiro arrependimento conduz transformação. O momento que a gente vai ter da ceia daqui a pouco é inerente que o nosso estado, que o estado do nosso coração seja em paz com Deus. Seja um momento onde eu percebo que o meu coração está limpo, está leve. Não porque eu deixei de fazer coisas erradas, mas porque eu estou entregando tudo para Deus. Porque as pessoas que eu tenho que acertar alguma coisa, eu estou procurando acertar. E esse é o dia de lembrança de que a unidade, a comunhão, passa do nosso coração para fora. Começa dentro de nós. Canta junto comigo, canta junto conosco, que só em Jesus a gente tem esse perdão. E que através desse perdão, dessa reconciliação, a gente precisa se arrepender, viver essa mudança de vida. Tenha um tempo de oração agora com Deus, para você olhar o seu coração e perceber que coisas no seu coração ainda precisam ser tratadas, para que logo mais você possa tomar a ceia, um coração leve diante de Deus. E nessa forma, recebendo e percebendo esse arrependimento, a gente vive o perdão. O perdão mostra que eu não preciso mais pagar nada pelas coisas que eu fiz. Está absolvida a pena que eu devia. Pelos nossos pecados e pelas nossas dificuldades, as nossas lutas, nosso coração pecador, a gente merecia a morte. Mas Jesus morreu a morte que nós merecíamos para que a gente pudesse ter vida. E com o verdadeiro arrependimento, a gente recebe o perdão. E é a alegria de poder viver com Cristo de uma forma leve, sabendo que Ele não vai nos colocar mais culpa sobre as coisas que a gente fez, mas Ele lança nas profundezas do mar e decide não lembrar mais dos nossos pecados. Com esse estado de coração, um coração arrependido, um momento onde a gente percebe o nosso coração diferente, eu queria te convidar junto comigo a gente poder participar da ceia nesse momento. Existe uma grande verdade dentro do que Paulo queria relembrar. A primeira verdade é que existem algumas coisas, 2 símbolos na ceia. O primeiro é o pão e o segundo, o cálice, o suco de uva. Eles são símbolos. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Mas o que eles simbolizam, o que eles representam, é algo especial, que a gente vive e a gente relembra com Jesus. A verdade é que o pão, ele representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós. Aquela morte que a gente merecia, Jesus pagou, e o corpo dele foi entregue, repartido por nós, entregue na cruz. Sofreu tanto pelos seus pecados e pelos meus, mas até o fim, ele não desistiu por amor. Esse corpo, representado pelo pão, da mesma forma, o cálice, o suco que a gente vai beber logo mais, representa o sangue de Jesus, que nos permite uma nova aliança com Ele. Essa nova aliança diz de que tudo que se viveu no Antigo Testamento, aquele cordeirinho que precisava ser sacrificado,
aquelas coisas difíceis que eles precisavam viver, não precisam mais, porque o Cordeiro Santo morreu na cruz, e pelo seu sangue nós fomos curados. Os seus e os meus pecados foram perdoados na cruz, e à medida que eu recebo esse perdão, que eu aceito Cristo na minha vida, a gente pode ter essa relembrança.